Capítulo 380, Etapa da adaptação. Autor, Caleb Piccoli Camargo. Revisão, Stronkirk. Algumas horas de caminhada depois, Lishan chegou a um novo fim de túnel, o qual desta vez não havia porta alguma, apenas um grande arco, dando passagem a outro salão. Este era diferente do outro, o chão era branco, como se fosse feito de neve. O salão era oval, como se fosse metade de um ovo. No ponto central do teto, havia uma esfera cristalina, como se fosse uma pequena lâmpada no teto. No centro do local, havia um pedestal. Lishan então fez seu caminho até o local. Ao chegar, ele se deparou com um disco de jade, onde havia uma depressão no formato de uma mão, como um leitor de digital. Lishan analisou tudo com cuidado, buscando evidências de alguma armadilha ou algo do tipo, porém não havia nada. HM. Murmurou ele levando sua mão em direção ao local, porém, assim que ele fez alguma pressão, ele rapidamente retirou sua mão. Uma dor aguda entorpecia os seus sentidos. Instintivamente ele se distanciou algumas dezenas de metros e olhou para sua mão. Mas... que foi isso? Murmurou ele vendo um pequeno buraco em sua palma do qual escorria um fio de sangue, mas não demorou muito e o corpo de Lishan começou a se recuperar. Ele então fez seu caminho até o pedestal e no centro dele havia uma fina agulha prateada, a qual estava vermelha devido ao sangue dele. Um leve tremor fez o pedestal balançar e da esfera cristalina no teto, uma imagem holográfica foi gerada. A imagem era humanoide, mas não era possível distinguir qualquer uma de suas feições, apenas longas vestes brancas cobriam seu corpo e uma voz masculina emanava dela. Bem-vindo. Se você chegou aqui, vivo, quer dizer que passou pelo primeiro desafio feito por mim. Eu chamo ele de a etapa da injustiça. Eu dei esse nome, porque, todos que chegam naquele local, obrigatoriamente enfrentarão 10 automatos com o mesmo nível de cultivo. O motivo é simples. A vida é injusta, a morte é injusta, a injustiça anda de mãos dadas com o poder. O caminho marcial é o significado vivo da injustiça. Onde o poder reina soberano, sendo assim, se você não tem capacidade de se sobrepor a ela, não é digno de receber meu legado. Dizia a figura, a qual pareceu mover suas mãos e voltou a falar. Esta é a segunda etapa, eu chamo de etapa da adaptação. Você entenderá o porquê. Nesse instante, o arco pelo qual Lishan passou, foi fechado, como se as paredes tivessem vida e se grudassem. A imagem desapareceu, e a esfera cristalina brilhou como o sol do meio-dia. Lishan sentiu seus olhos doerem um pouco, deixando surpreso. Afinal, estando em seu modo desperto, se ele olhasse diretamente para o sol de seu planeta, nada ocorreria. Porém a luz começou a aumentar e aumentar, de tal forma que Lishan fechou seus olhos devido à dor intensa. Ele rapidamente se colocou em posição de lótus e criou uma barreira ao seu redor, de pura energia e, no entanto, este local foi criado por um ser extremamente poderoso. Lishan era alguém forte e seus trunfos eram coisas divinas, mas, neste momento, ele era fraco. A luz era tão intensa, que Lishan só podia ver enquanto a barreira de energia Yin era destruída, como papel sendo queimado pelo fogo. Em segundos, a luz atingiu o corpo de Lishan, como um laser e rapidamente começou a queimar o corpo dele. Em outro momento, a luz ficou tão intensa, que mesmo com seus olhos fechados Lishan podia ver como se fosse dia. Então, após uma hora inteira, de uma luta colossal, entre uma luz aterrorizante e uma barreira de energia Yin, a luz finalmente cedeu e desapareceu. No entanto, diferentemente do que ele pensava, não era o fim do teste, mas apenas o começo. A esfera cristalina invocou um mar de chamas, as paredes, o teto e o chão, ficaram vermelhos e era possível sentir o chão amolecendo devido ao calor insano. O material usado ali não era simples, muito mais resistente que alguns minerais, podendo resistir a 8.000 graus, antes de começar a derreter. Isso queria dizer que Lishan estava suportando uma temperatura maior do que havia no centro da Terra.
Li Shang novamente usou a energia Yin para repelir. Ele tentou fazer uso de alguns itens em seu anel de armazenamento, mas ele foi selado no momento em que o teste começou. Eu nem sabia que era possível selar um anel de armazenamento, murmurou Li Shang. É possível. Mas é algo bem complexo. Nesse caso, a diferença é que você está dentro de um castelo espiritual. Sendo assim, ele é como uma dimensão singular. As leis são maleáveis no seu interior, tornando mais fácil para manipular o espaço. Seiryu. Li Shang foi obrigado a flutuar acima do chão, o qual a esse momento era líquido, como a água dos oceanos. Isso durou mais 1 hora, como se o inferno tivesse sido invocado. Porém, ainda não era o fim. Logo após veio um inferno de gelo, tão absurdo que a temperatura chegava a terríveis 150 graus negativos. O solo antes líquido, congelou instantaneamente. Li Shang reagiu conjurando uma barreira de energia Yang, bem como fazendo uma quantidade imensa de Qi fogo circular por seu corpo e também ao redor dele. Porém, mesmo com tudo isso, a temperatura do corpo de Li Shang caiu para 31 graus, mostrando sinais de hipotermia grave. Li Shang foi obrigado a trazer toda a energia primal a correr por seu corpo, mas isso só elevou em 3 graus sua temperatura corporal. Sendo assim, Li Shang sofreu de um frio torturante por 1 hora. Depois, veio ventos poderosos, suficientes para arremessar uma montanha do chão, depois chuvas de raios, alagamentos, gravidade alterada, várias vezes mais poderosa, e todo o tipo de alteração climática possível. Etapa da adaptação era um nome mais do que digno deste local. Ele testava a capacidade do indivíduo de se adaptar a diferentes ambientes hostis. Isso era um grande requisito para um cultivador, afinal, o caminho marcial é repleto de aventuras e viagens para locais desconhecidos, então é preciso ter a capacidade de se adaptar a vários eventos distintos. Li Shang realmente havia sofrido um bocado, mas se tivesse no lugar de Kong Wei, provavelmente ele teria morrido em poucos segundos. O ambiente onde ele estava, era alterado a cada 1/10 de segundo, ou seja, em 1 segundo, Kong Wei teria enfrentado 10 ambientes distintos. De um inferno gelado, com temperaturas abaixo dos 100 graus, para um inferno de fogo, com temperaturas acima dos 8.000 graus, tudo isso mudando em 1/10 de segundo. O teste era como o primeiro, adaptando-se ao cultivo do indivíduo. Além disso, todos deveriam pôr suas mãos no pedestal e um pouco de sangue era retirado de seus corpos e analisado. Sendo assim, as formações no local sabiam perfeitamente a situação do corpo da pessoa, com uma precisão incrível em relação aos poderosos físicos do indivíduo. Dessa forma, o salão podia saber quais eram as fraquezas e os pontos fortes de cada um. Kong Wei era alguém que havia começado a alterar suas células, infundindo Qi ao DNA de seus sistemas. Então, por causa disso, ele tinha uma resistência muito maior e uma adaptabilidade digna de seu teste. Todos enfrentaram grandes perigos e os testes trouxeram todos ao extremo, e, apesar de ter menos mortes do que na primeira etapa, ainda fez alguns cultivadores darem seus últimos suspiros, tendo seus corpos destruídos pelo ambiente que estavam. Mestre Wong, Simei e HY Kong milagrosamente passaram, mas não sem um grande ônus aos seus corpos, afinal seus ferimentos anteriores fizeram jus à gravidade da situação. Os braços do Mestre Wong tiveram vários pontos arrebentados, e as formações que Simei usou para grudar os ossos de HY Kong não suportaram a pressão e cederam, fazendo ele ter sua perna fixa apenas pela carne. Este local fazia parecer como se todos tivessem morrido e fossem dar um passeio no inferno. O arrependimento pairava no coração da maioria, mas os mais fervorosos tinham chamas ardentes em seus corações, com a certeza de que a recompensa final faria valer todo o esforço e sacrifício.